Querido amigo, querida amiga, a paz de Cristo está entre nós. Neste momento que nos reunimos, que bem disse ele, aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei. Vamos vibrando intensamente em nossos corações, em nossas mentes. Vamos aquietando o nosso corpo físico e vibramos intensamente para o nosso lar. Pedimos a presença do nosso anjo de guarda para que ele esteja conosco nesse momento importante de nossas vidas e que os mensageiros de Jesus também possam estar conosco, que nossas orações possam ser levadas para todos aqueles que mais necessitarem, que nossas orações possam ser levadas às pessoas que agora estamos pensando nelas, para que essas orações cheguem até elas com muito carinho, com muito amor e que possa sarar feridas, seja feridas do coração, seja feridas do corpo físico, que possa acalentá-las, dar ânimo, incentivo para seguir em frente, que possa aumentar a fé, a perseverança, e tudo isto para que esteja junto conosco neste momento que estamos com Jesus, o nosso Mestre. Vamos vibrando intensamente para todos aqueles que estão em sofrimento, seja nas prisões, nos hospitais, em qualquer lugar que nossas orações possam chegar. Que essas nossas orações possam curar as pessoas que estão com ódio, as pessoas que trazem maledicência, as pessoas que ainda estão no erro, que um dia, com certeza, chegará o tempo que ela estará com Jesus em seu seio. Elevemos nosso pensamento a Maria, Mãe de Jesus, pedindo ela que cubra sobre nós com seu manto sagrado, com sua ternura, com seu amor, com seu carinho. E com Maria nós vamos até o Mestre Jesus. Nossa gratidão a Jesus pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas e nos traz para a luz eterna e feliz. Jesus que nos ensinou a como orar ao Pai, nosso Criador. Vamos mentalizando Jesus numa cúpula dourada, refletindo a sua luz, junto com Maria, sua mãe, e vamos juntos orando ao nosso Pai e Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, envolvidos por este amor do Cristo, de Nossa Senhora e de nosso Pai, pedimos a permissão de Jesus, de Maria e de Deus, nosso Pai, de nossos benfeitores espirituais, do nosso mentor, para que possamos dar o início desse nosso encontro semanal, oração no lar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa oração no lar. Agora, com a lição O Juiz Reformado, deste livro, Jesus no Lar. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus, com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade. E transcorridos alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões
com pesadas multas de toda a espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia, que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade. Afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando, na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos então com esta lição, o juiz reformado. Nesta lição, Jesus tinha feito um comentário na casa de Pedro a respeito do julgamento, que é muito comum em nossa sociedade. Depois que ele fez essas instruções, Mateus disse que é difícil não criticar. E disse ainda que a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Nós somos a todos os momentos de nossa vida e compelidos a emitir pareceres a respeito de tudo. E por isso que nós acabamos criticando muitas vezes a atitude do outro. E André concordou com Mateus, dizendo que não é fácil agir com acerto. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe,
no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade. Desta forma, Jesus já faz um preâmbulo no que ele ia dizer agora como uma história. Ele diz que no plano da vida é necessário que todos nós nos vigiemos no caminho que nós nos movimentamos, sob os princípios da retidão. Isto é, que nós temos que sempre vigiar os nossos pensamentos e as nossas palavras que nós vamos dizer e que elas estejam dentro da retidão. Ele nos alerta para nós não inclinarmos o nosso espírito aos desvarios do sentimento. Os desvarios do sentimento são aqueles sentimentos ainda não trabalhados que nós trazemos e que ele diz que para não sermos vitimados por nós mesmos. Por que vitimados por nós mesmos? Que é através desses sentimentos nossos ainda não trabalhados é que seremos vítimas. E ele coloca que seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Isto é muito importante que nós possamos entender e assimilar no nosso dia a dia. Na mesma medida que nós julgarmos o outro, nós também seremos julgados. Seremos julgados pela nossa consciência ou seremos julgados pelos outros. Transcorreu alguns instantes e Jesus então disse: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento. Ele está falando que, na época em que existia grandes juízes, eram responsáveis pelas cidades, um deles era austero e violento em uma determinada cidade. E ele imprimiu terror na cidade, não somente para aqueles que trabalhavam como serventuários, sob a orientação dele, mas ele abusou dos seus poderes, punia por mínimas faltas. Ele multiplicou o número de soldados, edificou cárceres, inventou até instrumentos de flagelação. E o povo estava asfixiado por estranhas proibições, pois viviam debaixo de severa fiscalização. Era para eles trabalhar, descansar e adorar o Senhor somente em horas rigorosamente determinadas pela autoridade. Veja a que ponto chegou o juiz de determinar o que cada um tinha que fazer, até para orar ao Senhor. E se não fizesse assim, seria sofrer humilhantes castigos, até nas prisões, pesadas multas ainda de toda espécie. E se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Isto é uma colocação muito interessante, porque muitas vezes, e é o que aconteceu com este juiz, a pessoa que está no topo ali do mando, ele está muitas vezes rodeado de pessoas que são as mesmas, e ele não sabe o que estão fazendo os seus comandados, que é exatamente o que aconteceu aqui nesta lição. E aí esses subordinados que estão ali com aquele poder
que foi dado pelo juiz, eles então se encheram de mais malvadez ainda, porque o poder não pode ser dado para pessoas que não saibam realmente ter o controle sobre o poder. Assim foi que, certa feita, dirigindo o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado. O magistrado saiu de sua casa à noite, porque precisou ir à casa do filho que estava enfermo e possivelmente estava ali no meio do caminho desse grupo de guardas que estavam bêbados e possivelmente a luz praticamente devia ser pouca, não é? E conduziram o juiz à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado. A enxovia é um local onde se prende os presos, mais aqueles que têm o maior número de penas, e ele foi conduzido para esse local. E não valeu ele apresentar o nome, ou seja, dizer que ele era o próprio juiz, honrosas insígnias e tal, e ele foi tomado por temível ladrão, ou seja, ele foi considerado um ladrão, porque às altas horas da noite, o que ele estaria fazendo? E foi manietado, despojado dos seus bens, espancado sem piedade. E os sentinelas, vejam bem, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. A forma com que os guardas interpretavam as leis eram mais rígidas do que o próprio juiz estava colocando. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. Então vejam bem que ele estabeleceu aquele tipo de aplicação da lei para os outros, mas ele acabou sofrendo as mesmas leis que ele estabeleceu, porque ele foi pego por diversos guardas que estavam fora de si, dizendo que o legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos, brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando, na preparação do reinado do amor entre os homens. Nesta lição, este legislador, ele reconheceu o seu erro, que foi principalmente ele dar autoridade para os subalternos brutalizados e ignorantes. É claro que ele reconheceu o seu erro, mas o autor da lei foi ele mesmo. É exatamente o que quer dizer a lição a respeito do julgamento. E ele diz que a lei tem que ser justiça, construtiva e santificante. E tem que retificar, ajudar as pessoas, educar as pessoas, preparando para o amor entre os homens. E desde singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, mudou completamente. Lá fora brilhavam estrelas, retratando nas águas serenas do grande lago. E o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente, com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. A colocação final de Jesus é de suma importância que nós possamos absorver. Jesus, então, está dizendo que nós
temos que aprender intensamente com a vida. Nós temos que estudar e temos que servir. O trabalho é suado e até chorando para sustentar o bem. Nós estaremos entre espinhos e renúncias, em flores do amor. Uma vez são espinhos, outra vez são flores do amor. Mas somente assim estaremos habilitados para exercer a justiça em nome do Pai. Como ele iniciou a lição, para que nós possamos nos precaver de ficarmos julgando as coisas, as pessoas, as instituições, ele está aqui nos dizendo o que nós temos que fazer. Aprender com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem. Quando nós criticamos uma pessoa, quando nós julgamos uma pessoa, aquilo em nada vai acrescentar na nossa vida de bom. Nada. Por que nada vai acrescentar? Porque nós, mostrando o erro do outro, ou o defeito do outro, isto não soma na nossa vida. É preciso que nós, ao vermos uma pessoa caindo no erro, no equívoco, nós possamos ajudá-la, reerguê-la, mostrar para ela como que deve ser o caminho e estarmos prontos para ajudá-la naquele momento de difícil situação, porque muitas vezes, quando uma pessoa erra na nossa sociedade, a maioria da população cai em cima, julgando, não é? E não é esse o nosso papel. O nosso papel é aprender com a vida intensamente, estudar sempre para que nós possamos ser melhores pessoas e entendermos que somente o bem retifica. A crítica não leva a nada. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora nos preparando para as vibrações finais. Buscamos Jesus, vibrando muito amor, carinho e paz em nossas mentes. Vamos pedindo a fluidificação de nossas águas que estão junto a nós e que elas, fluidificadas, possamos usar diariamente no tratamento de nossa saúde material e espiritual. Vibremos intensamente para todos os países do globo terrestre, levando paz e harmonia entre todos os povos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Vibremos pela nossa amada pátria Brasil, por todas as pessoas que detêm o poder de conduzir a nossa nação para o bem comum. Para o nosso presidente da República, que possa se manter fortalecido na fé, perseverança e otimismo na condução de nosso país. Neste momento, as equipes espirituais do plano maior encontram-se entre nós, nosso anjo de guarda, todas as equipes responsáveis por esta atividade. A equipe espiritual, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores enviados pelo professor Eurípides Barçanufo e demais fraternidades que nos auxiliam neste momento. Ao nosso anjo Ismael, protetor do Brasil, pedimos que nos auxiliem a manter a fé em um novo porvir, perseverança no bem e mantermos no otimismo.
e que cada um de nós possamos nos ajudar mutuamente ao ver um irmão ou irmã em necessidade de equilíbrio espiritual ou necessidade material. Que as nossas vibrações cheguem a todos os lares, incentivando a realizarem o Evangelho no lar, uma vez por semana, mantendo este local com equilíbrio, concórdia, perdão e muito amor entre todos os moradores. Enviemos nossas vibrações de carinho e de amor a todas aquelas pessoas que conhecemos, debilitadas pela idade, as que estão com medo ou que estão neste momento com doenças, principalmente aquelas mais graves. Junto com este amor que vibra em nossos corações e nossas mentes, vamos agradecendo a todos os trabalhadores da seara do Cristo Jesus. Vibremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.